Nossa grande atriz que abrilhantou e continua brilhantando esse trabalho de uma forma tão incrível, tão emocionante, né? Continua trazendo emoção aqui através dessa exposição. A nossa atriz, a nossa mãe de santo, nossa influencer, nossa artista, multiartista, Luana Xavier. E a nossa grande mestre, mãe de santo também, incrível do Rio de Janeiro, que nos acaricia sempre com as suas palavras, com seu axé, com seu brilho. Mãe Márcia Marçal. E vou passar aqui que a nossa mediadora maravilhosa chegou aqui e vai abrilhantar mais ainda com essas mulheres incríveis. Maite, por favor, saúde. Como é que estamos dentro? Se eu posso ir ou não.
pessoas acham que é superstição, mas é superstição da gente jogar, ir pro terreiro. Mas não é não. Essa coisa se chama ancestralidade. A gente vem de uma tradição que tem 10.000 anos de história antes de Cristo. Nós estamos iniciando 2025 e antes de 2025 nós temos 10.000 anos de história do povo preto. E como a gente acompanha as horas que correm e a cada dia o sol se põe, a lua chega, vai embora, e essa circularidade continua acontecendo dia após dia, semana após semana, ano após ano. A gente perde um pouco a noção de que nós estamos em movimento. Inclusive, eu me sinto assim, muito honrada de poder estar na virada desse movimento da Terra, do lado de duas pessoas, como mãe Márcia e a minha filha Luana, que entendem como essa necessidade da gente se ver a natureza e entender o que acontece com a gente, que nós somos natureza também. Nós somos o ar que a gente respira, a água que circula no nosso corpo, em forma de sangue hormônios. Nós somos o calor dos batimentos cardíacos e da movimentação dos órgãos que nos dão 36 graus e meio de temperatura. E nós somos o ar que respiramos. Então, essa separação desse mundo europeizado fez de homem jornado e natureza do outro, esquece que nós somos natureza, que nós somos semente, que a gente veio de uma sementinha que está lá no princípio masculino, que se junta com uma terra fértil, que é o útero, e que gera uma pessoa nova, que é uma plantinha que vem. E essa plantinha que vem precisa de água para ser irrigada, e ela está dentro do nosso útero. Precisa de calor, recebe o nosso calor. Precisa de ser manuseada com algum reflexo, né, que vinha da terra. E aí ela é alimentada pelo que a gente come da terra. E respira dentro da água. Então, a gente perde um pouco, fora da tradição africana, a noção de que somos natureza. E essa ideia de homem e natureza é uma coisa que deixa a gente achar que pode derivar de velocidade e que não vai fazer diferença para nada, como se as árvores não purificassem o ar, como se a gente não se alimentasse das folhas, como se a gente não precisasse de todos os elementos que aqui estão. E isso se refere em nós, pessoas. Eu sou de Ançã, que é o ar. Oi, Márcia. Qual é o seu? Babaí. Babaí, Ançã. Eu, Babaí, Ançã. E o que representa o Babaí? Babaí representa para mim toda a verdade que a gente envolve a gente nessa terra. Toda a verdade. E a senhora, dona? Em Ançã, assim como tu. Yansan é uma força absoluta da natureza, porque se os ventos representam Yansan, os ventos atravessam o nosso caminhar, atravessam a nossa vida e ela tem a capacidade de trazer esse movimento, né? Então eu acho que Yansan é a base do movimento. Tudo bem que eu estou puxando brasa para o meu próprio orixá, mas eu acredito demais. Mas o Babaí é aquele que cuida de todas as doenças e que traz também todos os problemas. E vejam só uma coisa interessante. A tradição do terreiro, essa tradição milenar, traz para a gente uma noção muito clara de que se nós somos para a terra e fogo,
e precisamos de todos os outros elementos na natureza, a gente precisa entender que se eu sou de ação solar, eu preciso de uma lareira para minha cura. Eu preciso me fortalecer como irmã de ação. Eu preciso entender que a minha amiga Beata de Manjá me ajudou a conquistar e continua me ajudando em outra esfera. E aí tem uma compreensão muito necessária para nós de que o mundo dentro da tradição africana se divide em visível e invisível. O mundo invisível não tem nada de tenebroso nem terror. É somente aquilo que a gente não vê, mas sente. A gente pode sentir energia boa da gente estar reunido aqui. A gente pode sentir o ar que a gente está respirando e não vê. É só uma mãozinha. Todo mundo aparando a mãozinha, por favor. Estão sentindo, mas não estão vendo. E é isso que faz a diferença da gente na tradição africana. A gente lida com o mundo que a gente vê, com o mundo que a gente sente. E é por isso que essa mesa é tão importante hoje aqui. Porque a gente faz, inclusive, essa relação muito importante do princípio feminino na tradição africana, que não vê mulher, primeiro, como sendo deficiente mental ou, como diz o Jean-Jacques Rousseau, histérica, psicótica. Ou, como Platão e Sócrates, que tem inferioridade cerebral, que tem menos capacidade intelectual. Ou como São Tomás de Aquino, que diz que as mulheres precisam de ter alguém para conduzir a são incapazes de cuidar do seu próprio destino. A tradição africana diz simplesmente que o princípio feminino se equilibra com o princípio masculino. Eu tenho Olodumare, Deus o criador de todas as coisas, a esquerda a direita o princípio masculino. E o Olodumare diz que o princípio feminino tem ligado com o poder positivo, que é o poder de criar vida. Os homens são maravilhosos, não podemos viver assim, eu gosto muito deles. Eles trazem o saco da existência, a semente da vida. Mas sozinhos eles não conseguem criar outra pessoa. Eles precisam de um útero, precisam de terra, eles precisam entender que tem que haver um equilíbrio entre o princípio masculino e o princípio feminino. E, logicamente, a gente precisa entender que, conhecendo a natureza, lidando com as flores e os animais, nós nos conhecemos também. Nós nos alimentamos dessas folhas, nos alimentamos desses animais e esquecemos que precisamos cuidar deles, porque sem eles nós não temos como existir. Porque nós precisamos do ponto de vista afetivo, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de brincadeira, do ponto de vista de equilíbrio da própria natureza. Então, está com vocês aqui nessa trilogia que trabalha a visão africana de mulher. Tem uma mulher política que é aquela que busca resolver os problemas da humanidade sem ser através da guerra. Porque não tem aquela visão que o outro, que é diferente de mim, precisa ser dominado ou morto. Essa visão foi inventada a partir do século XV, final de 1400, século XVI, e foi se sofisticando no século XVII, no sentido de fazer com que a Europa achasse e inventasse que era mais poderosa e inteligente do que todos os outros grupos
são as pessoas de bibliotecas rurais. Então, eu passo para a Maitê para a gente ouvir um pouco desses bíblos humanos que a gente tem aqui do nosso lado, não é? Pessoas que trazem uma vivência e uma experiência que pode estar registrada em livro, pode estar registrada em fita, pode estar registrada em teatro, em cinema, mas que é uma essência viva. Enquanto a gente está vivendo, falando aqui junto, é diferente da gente pegar um livro e ler, não é? Porque existe axé. O que é axé? É energia de vida. É força viva. Essa força viva significa a transmissão de ar, de água, de terra, de fogo, de todos os elementos que existem no espaço, para a gente ter cuidado com o tempo, porque o tempo é precioso. E como o tempo é precioso, vai ter como assim. Boa tarde, gente. Eu sou Mãe Márcia Marçal, sou Yalorixá numa casa de Candomblé no Rio de Janeiro, Zona Oeste, é um prazer estar aqui falando com vocês, doutora Eliana, que eu admiro muito, ela sabe disso. A Lua, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou pegar o gancho do que a senhora estava falando em relação à questão de natureza. Eu tive terça-feira uma gravação, conversa e tal, e onde eu estava tinha um padre católico. E a gente sentado, ele começou a conversar comigo, e ele falou da segurança do Rio, São Paulo, aí, enfim, questão de segurança, política e tal. Eu falei com ele assim, eu concordo bastante com você, que a segurança está deixando bastante a desejar em todos os estados, bairros, cidades, capital, enfim. Mas eu culpo muito mais a falta de religião. Porque a falta de religião faz muito isso. As pessoas, quando elas não têm religião, elas se sentem muito suas donas, dona da sua própria situação, elas acham que pode fazer tudo. Quem tem religião teme ao Senhor, ao seu Deus, ao seu orixá, a Exu, né? Acha que não é dono da rua. Eu falei com ele que fui criada sabendo que não se passa numa encruzilhada sem pedir licença, sabendo que não se passa na porta de uma igreja sem se benzer, não se passa na porta de um cemitério sem se benzer. E eu estava conversando com o Espírito Santo meus um dia desses e falei com ele assim, olha, eu não estou aqui para desobedecer nada, orixá nenhum, força nenhuma. O Criador, Mário, como a senhora bem disse, dono da criação, ele criou o mundo do jeito que a gente encontrou, mas como a gente encontrou o que é o mundo, eu não sei o que é. Entendeu? Eu não sei o que é o céu, eu não sei o que é a terra, eu não sei o que é essa atmosfera que envolve a gente, eu não sei que energia é essa. Então, se eu não sei que energia é essa, eu não vou contra nenhuma dessas energias, eu vou respeitar todas elas. Eu vou respeitar o Baluaí, mesmo eu nunca tendo visto a figura do Baluaí. Eu vejo ele incorporado em alguém, a gente está de candomblé, então a gente vê, a gente sente essa energia. Mas a gente sente essa energia, que é uma energia real, é uma energia que eu sinto toda hora, a todo instante. Hoje, a senhora falou, pediu para ligar, ligou para o neto, para ele Neto. Eu estava sentada, nós estávamos sentadas lá esperando, porque o avião não tinha postado. Coincidentemente, não, coincidência não existe, mas as pessoas preferem falar foi coincidência. Nos encontramos no aeroporto, nos encontramos no mesmo voo e não estava combinado nós três embarcarmos juntas. Foi do jeitinho que o Lodomário quis, nós três juntas. E eu sentada, o Zé do lado da senhora, o lado do lado da senhora, eu olhei lá para fora do tempo e falei, olha a chuva, lembra que eu falei? E eu fiquei com muito medo de embarcar. Eu tenho medo de viajar quando está o tempo muito fechado. Eu olhei para o tempo e falei, pai, se não for para a gente ir,
não deixa esse avião chegar. Agora, se for para a gente ir sem perigo, dá um sinal. Menos de 5 minutos as coisas já tinham passado. E o tempo estava claro. Não falei nada com elas, fiquei tranquilo. Falei, toma assim, papai. Essa é a fé, sabe, que eu carrego comigo. Essa é a verdade que eu acredito. Eu acredito no tempo, eu acredito no vento, sim, eu acredito na chuva. Eu não reclamo se está chovendo, embora ela vá atrapalhar de ir a algum lugar, tá, pega o guarda-chuva, então vai debaixo dela. Eu não reclamo se o sol também está muito quente, está quente, mas eu vou assim mesmo. Eu não reclamo de nada. Na pandemia, eu falei para algumas pessoas, na rede social, falei para o Filho de Santo também, vamos aproveitar esse tempo aqui agora? Dá uma olhadinha no portão, vê a árvore que nasceu, que a gente não vê. A gente passa. A gente não fala com eles na rua, não fala com algum quando a gente atravessa uma estrada ou passa por uma linha de trem. A gente não fala com as árvores, a gente não toma benção ao tempo, a gente não toma benção ao sangue. Eu tenho o hábito de tomar benção todos os dias ao orixá, eu tenho o hábito de falar todos os dias com o orixá, justamente por acreditar nessa força. Eu não sei do que eu nasci, eu não sei do que eu cheguei aqui, eu não sei que mundo é esse que me envolve, eu não conheço essa atmosfera, eu não conheço. A gente também não sabe quando chegou, quando vai partir, o que a gente está fazendo aqui, daqui até lá. Então a gente tem que ir com respeito. Esse caminho da nossa vida aqui, eu tenho 64, quase 5, daqui a 3 vezes 65. Eu venho com esse respeito, que eu estou na religião desde os 9 anos de idade, e era um amor assim que eu peguei quando criança, que me valeu, amar tanto, acreditar tanto, me valeu, me trouxe até aqui como Iago Orixá, me manteve, me mantém de pé. A minha fé me traz a lugares inimagináveis na minha vida, lugar que lá atrás eu não imaginaria estar. Isso tudo é através da minha fé. Isso tudo é sabendo que o Obaloaiê existe sim, que Yansan existe sim, que Xangô existe sim. Ah, mas você está falando de Xangô por quê? Porque eu sou afilhada de Xangô. Não foi ele que me escolheu, eu que escolhi ele. Quando criança para saber o caminho. Então, eu sou afilhada de Xangô sim. Então, eu sou carregada por esses orixás, porque mesmo sem nunca ter visto, mesmo sem nem saber o que era, eu só passei no terreiro e escutei batendo. Eu parei, voltei em casa, mãe, deixa eu ser da macumba. Então é isso. Mãe, deixa eu ser da macumba. Eu só entrei na macumba, só queria ser da macumba. O que eu tinha para oferecer para a macumba? Nada. Porque naquele momento eu ainda procurava o que comer na rua. Eu ainda catava coisas para me alimentar. Mas eu quis ser da macumba. Eu não tinha uma roupa, eu não tinha uma conta, eu não tinha um pano para amarrar, eu não tinha nada. Mas eu queria ser da macumba e a mãe de santo me aceitou, mesmo não tendo nada. E o orixá me abraçou, porque ele sabia que eu tinha o que eles mais querem de cada um de nós: o amor e a fé. Muitos pensam que para ser do candomblé, para ser da umbanda, eu tenho que ter muito dinheiro. Tem que ter muito amor. Dinheiro é coisa que a gente faz. O amor está dentro da gente. Para ser de religião, tem que ter muito amor. Tem que querer, tem que se entregar e acreditar. Acreditar 50% não é acreditar. Amar 50% não é amar. Não, eu amo mais, eu acredito mais, não, eu acredito e ponto. Eu amo e ponto. Meu orixá, desde 1969, quando eu tinha 9 anos de idade, sempre esteve em primeiro lugar na minha vida. Quando eu tinha 24 anos, eu falei para uma amiga assim: o Obaloaiê na minha vida vem primeiro do que minha mãe. E ela, minha amiga, sabia que eu era apaixonada pela minha mãe. Ela, cruz credo, nunca vi uma coisa dessa, eu vou chamar do santo do que da própria mãe. Eu falei: não, gosto. Se a minha mãe estiver doente, eu me ajoelhar, pedir o Obaloaiê, salva minha mãe, ele vai curar minha mãe. Agora, minha mãe não curou o Obaloaiê não, tá? Porque a força está nele, não está nela. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho filhos e netos. O Obaloaiê continua sendo mais importante do que meu filho e do que os meus netos. Porque se eu botar meu joelho no chão e pedir o Obaloaiê pelo meu filho, pelos meus netos, o Obaloaiê vem em socorro da minha família. Então eu não amo pela metade, eu não acredito pela metade. Eu amo 100%, eu amo inteiramente, e eu quero viver nessa atmosfera, nesse campo, nesse lugar, que eu não sei o que é, eu não sei quem me trouxe, eu não sei quem trouxe a gente. Quem trouxe a gente? Eu só sei que a gente precisa respeitar essa força. Ah, mas por que a gente tem que
respeitar. Gente, de verdade, eu não sei. Eu só sei que o respeito leva a gente a tanto lugar, mas a tanto lugar que vocês não imaginam. Então eu vou respeitar a força sim, eu vou respeitar o vento sim, eu vou respeitar o tempo sim, eu vou respeitar esse mundo que eu não sei o que é. Eu vou respeitar essa energia que eu não sei o que é. Eu não sei o que é, não sei. Eu não sei quem criou, eu só sei que o Luminari é o criador, mas eu não sei como é que foi isso. Então eu não vou questionar essa força. Eu não vou questionar, eu também não vou de contra ela, eu não vou teimar com ela, eu não vou. A intuição existe, né? Quem acredita em intuição sabe. Tenho que ir, mas alguma coisa está dizendo para eu não ir. Essa força aqui que eu estou falando, está falando com a gente. Então vamos respeitar ela. Só. Eu ouvi uma senhorinha falando para mim assim uma vez: minha filha, quem teima com o Ori morre. É verdade. Quem teima com o Ori morre. Porque se a gente estiver numa avenida, querendo atravessar, carro para lá e para cá, e a cabeça diz: não vai, não vai, não vai. Foi atropelado e morre. Então quem teima com o Ori morre. Temor com a cabeça é fatal. Então o Ori da gente fala através dessa força, dessa energia, que eu não quero também desvendar, porque não está em nós desvendar nada disso, só está viver. E nesse período que a gente vive, tem para viver todos esses anos, espero que nossos anos sejam muito, é viver respeitando, sem questionar. Eu, como professora, doutora, filósofa, pós-doutora da academia, digo para vocês que se relaciona a uma coisa muito simples. No mundo do Ocidente, se inventou uma história de que quando a gente nasce, a gente é como se fosse uma tábua rasa, como se fosse alguma coisa absolutamente vazia. E que a gente só, através do que a gente está aprendendo no lugar que a gente vive, é que nós vamos aprender coisas. Então, a tradição africana nos mostra como uma pessoa, como uma Mãe Márcia, pede para a mãe, para ir para a macumba, ela não sabe de onde surgiu essa relação dela, mas como nossa história é uma história que não nos é contada, nos separaram da nossa família, nos separaram do nosso grupo étnico, misturaram pessoas de diferentes lugares, mudaram o nosso nome, pediram que tivéssemos a nossa fé da maneira que a gente professava em África. Mas cada criança que nasce é um ancestral que volta. E os nossos corpos estão resíduos de sensações, de visões, de experiências. Lendo alguns boletins médicos, a gente vê que a comunidade negra no mundo inteiro tem tendência à pressão alta. Sabe por quê a comunidade negra tem tendência à pressão alta? Porque os descendentes de negros foram escravizados, desterrados, aviltados, tratados como animais, e a memória desse sofrimento de eras, ou críticas eras, como a gente diz, permanece na nossa memória ancestral. Vocês não podem imaginar, quando eu cheguei em Moreira, nos anos 70, eu fui no Senegal, fui no lugar onde saíram os escravos para-américos. Ai, gente, me deu uma falta de ar, me deu um nervoso, me deu uma dor tão profunda. Eu digo, gente, eu nunca tinha ido naquele lugar, mas a sensação que eu tive de ouvir gente chorando, sofrimento, e eu saí dali correndo de pelo amor de Deus, eu quero ficar aqui. Isso é a memória ancestral. Vocês já viram crianças pequenas
pequenininhas, que a bateria da escola de samba começa a tocar, ela começa a dançar desesperada o tempo inteiro. Ninguém ensinou a ela. Isso é memória ancestral. Tá? Gostar de uma lei, querer ter determinadas preferências, está ligada a esperanças e a experiências anteriores. Então, entendam bem, eu estou aqui do lado de Luana, que trabalha como banda. O que é? Qual é a diferença entre Luana, que trabalha como banda, e Mãe Márcia, que trabalha com candomblé? Vocês sabem? Quem sabe, levanta o braço. Ninguém sabe. Luana cuida de pessoas que já morreram e que são importantes para a comunidade. Dentro da nossa tradição, a gente entende que o que distingue a gente de natureza para ser humano é o nosso olho, nossa cabeça. E para ser humano, esse ori tem que ter Iarê, poética, e Iarê, boa moral. Então, boa moral e boa ética é que faz uma diferença de um ser humano para um animal qualquer. Aquelas pessoas que têm participação efetiva na sua comunidade, que combinam as coisas com o seu grupo, que ajuda seu grupo a crescer, deixa missões para esse grupo. E essas pessoas que são importantes para esse grupo, que ajudaram a curar, que ajudaram a resolver problemas, elas podem perder de forma física, mas o que elas deixam de experiência no seu grupo, você pode encontrar nos seus descendentes, ou você pode encontrar pessoas sensíveis que peçam ajuda a essa pessoa, porque a gente vai embora, o corpo vai embora, mas o espírito continua. Então, o que a Umbanda faz é lidar com a espiritualidade de gente que viveu e morreu, que tem experiência boa para ajudar. Ao mesmo tempo, pessoas que têm morte violenta, que morrem não divertidamente e que não tiveram nem noção que não tem mais corpo, podem querer aproveitar de corpos de pessoas sensíveis e retornar à Terra corporeamente. Então, o grupo que lida com essa ancestralidade cuida para que você receba apoio de gente que pode ajudar a comunidade e controle espíritos que ainda não conseguiram encontrar a luz, não conseguiram encontrar uma forma de ser designada, não tem mais um corpo, de que queira dominar o corpo de alguém para retomar uma vida que ele não tem mais corporeamente. Mãe Márcia trabalha com candomblé. O candomblé busca trazer, do que cada um conheça a sua própria natureza, lida com os elementos da natureza. O que é o jogo de búzios? O jogo de búzios é a energia maior que opera em você. Todos nós temos a água, a terra, o fogo e uma série de outros elementos da natureza. Aí, quando você joga, você tem um tratado de 10 mil anos atrás, que é o tempo que a gente tem de lidar com pessoas, que dizem que pessoas que têm determinadas características têm tendência de representar o ar ou a água. A água tem vários tipos de água. Então tem gente que é do mar, tem gente que é de rio, tem gente que é de lagoa. Então tem diferentes tipos de Iemanjá, tem diferentes tipos de Oxum. Nanã é terra, tem diferentes tipos de terra. Vocês estão entendendo? Então a variação das pessoas e o que o candomblé faz? Faz um processo para as pessoas entenderem que aquele outro que é diferente de mim me enriquece. Eu passo a conhecer melhor o meu procedimento como Mãe Eduardo e como
enriqueci lidando com o imediato de manjar. E água do mar. Quem é do chum é de água, mas é água toda roupa. E vejam bem, a tradição africana não é simplesmente, dizem que é a religião de matriz africana, mas na verdade trata de uma maneira global de ver. Você lida com as energias da natureza, os orixás, você lida com a sua ancestralidade, pessoas que fazem parte da sua comunidade. Você tem um cuidado com a alimentação das pessoas, com a vida da sua comunidade, e entende que pessoas que moram na montanha têm uma vida diferente de quem mora no Miramar. A comida é diferente, o ar é diferente, o clima é diferente, o tipo de roupa que você usa, os hábitos são diferentes, as coisas que você tem na sua casa são diferentes. Né? E aí chegam aqui, o pessoal da Europa vai querer botar roupa no índio, vai querer dizer que no Natal, com calor de 40 graus, a gente tem que comer um monte de comida pesada, maionese vai estragar, não é? Que são de um lugar de neve. Então, quando você está com frio, você vai comer coisa quente. Mas se você está com calor, aí a gente criou uma tradição de Natal adequada à nossa realidade. E começamos a caminhar de bermuda, de short, de topless, de mini saia, e a entender que o terno é a simplificação da armadura de um cavaleiro medieval da Europa. Eles obrigaram tanto os elementos que vieram de África, como os povos originários, donos desta terra, a se vestirem como eles, a comerem como eles, a falarem como eles. E o que é que isso traz para o grupamento humano? Desgosto, desigualdade, infelicidade e, inclusive, perda de sua fala, de sua voz e de sua história. Então, eu tenho que agradecer demais vocês aqui, passa a contar com o Luana, para falar da grande importância dessa nossa ancestralidade, que mostra para nós como a gente aprende do ontem. As coisas de hoje, a gente poder ter um amanhã, porque a nossa tradição trabalha com a circularidade. Quem não tem passado não entende o presente e não fundamenta o seu futuro. Resto. Bom, deixa eu ver que horas. Boa tarde para quem é de boa tarde, a benção para quem é de bênção, Cuiú, Colofé, Motumbá, a benção minhas mais velhas. Eu fico muito sem graça, de verdade, de estar numa mesa como essa, mas eu vou pegar dois ganchos aqui muito importantes. O primeiro gancho foi de duas palavras que a Márcia Marçal falou, que ela disse amor e fé, da importância de amor e fé. E ela disse que a gente não pode nem amar 50% e nem acreditar 50%. E amor e fé é o grande lema, sempre foi o grande lema da pessoa mais importante assim da minha vida, e é a pessoa que me deu uma profissão, é a pessoa que me deu uma religiosidade, que é a minha avó, Chica Xavier, que fez a passagem em agosto de 2020. E o lema da minha avó, de fato, era amor e fé. A cada aniversário dela, a gente renovava e dizia, quando ela fez 70 anos, Chica Xavier, 70 anos de amor e fé. Ela faleceu aos 88 anos, no dia 8/8. 8 é o número que significa o infinito, né? É o símbolo do infinito. E então nós dissemos Chica Xavier é o infinito de amor e fé. Então esse se tornou o novo lema dela. E com a minha avó eu aprendi que isso de fato era muito importante. Então eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, também entendendo, eu adorei ouvir mãe Márcia Marçal dizendo que aos 9 anos de idade ela disse para a mãe dela que ela queria ser macumbeira. A minha
história talvez seja um pouco diferente, mas tem alguma semelhança também, porque eu nasci dentro de um terreiro, a Irmandade do Cercado de Boiadeiro, um terreiro de Umbanda, lá no Rio de Janeiro. E então eu muito pequena, a minha vivência era uma vivência de terreiro, né? As nossas reuniões normalmente aconteciam aos sábados, e em Umbanda a gente fala que são as nossas sessões, né? Então as nossas sessões de Umbanda, elas aconteciam aos sábados, e eu sempre fui uma criança muito tímida. Essa coisa de ser mais pra frente, mais despachada, isso só veio surgir lá na frente com o teatro, mas eu era muito tímida. Então o que eu fazia nas nossas sessões? Eu ficava no meu cantinho observando tudo. Normalmente eu ficava no colo de alguém, era aquilo que antigamente se chamava, eu não sei se a galera aqui tem idade para isso, mas que se chamava bicho do mato, eu era muito bicho do mato. Então eu ficava no colo sempre de alguma pessoa, observando tudo que estava acontecendo na nossa sessão, na nossa gira. E aí no dia seguinte eu fazia todas as imitações. Descia o Exu, eu imitava, descia o Caboclo, eu imitava, descia o Herê, eu imitava, essa era a minha felicidade. E quando eu chegava na escola, vocês acham que eu imitava só no espaço do terreiro? Não. Porque como aquilo para mim era a minha vivência, aquela era a minha realidade, então eu chegava na escola e fazia tudo também. Na hora do recreio, eu juntava todos os meus coleguinhas, porque a gente tinha uma canequinha que a gente bebia água, né, na escola. E na minha cabeça era assim, tudo que a gente vai fazer tem um copo d'água. Sempre tem um copo d'água. Então, eu vou pegar minha canequinha aqui, na hora do recreio, juntava todo mundo à minha volta, ensinava os pontos e mandava todo mundo cantar e bater papo pra mim. Então, era ali uma junção da macumba e do teatro já, porque a pessoa queria se mostrar de alguma forma. E aí a diretora da escola foi questionar a minha mãe para saber o que estava acontecendo, que aquela menina todo recreio, a menina parecia que estava incorporando alguma coisa, porque aí eu começava a cantar, mandava o povo bater palma, enquanto o povo batia palma, começavam minhas imitações. E a dúvida da diretora era, ela está incorporando ou ela só está interpretando? Né? Acho que fica aqui esse questionamento, ninguém vai saber dizer. Mas, e aí ela foi perguntar para minha mãe, para saber, minha mãe explicou, né, que nós tínhamos um terreiro de Umbanda, e qual foi a consequência disso? A diretora começou a frequentar a nossa casa. Então aí eu me sentia mais à vontade ainda, porque se a diretora está no terreiro, agora eu vou me dar o que eu quiser. Então, a minha vivência dentro de um terreiro me trouxe, eu acho que me trouxe a base assim, da minha vida, né? Esse respeito que a gente tem à natureza, que eu acho que é algo que deveria ser passado para todas as pessoas, independente de religião, é a gente entender que a gente só existe, como nos disse muito bem a doutora Helena Teodoro, a quem eu chamo carinhosamente de vó, que a gente é ar, terra, fogo e outros elementos da natureza, então se eles são a nossa base, a gente realmente precisa respeitá-los a todo instante. E contando um pouquinho mais sobre a história da minha avó, eu sempre trago a minha avó, porque é muito complicado para mim falar de qualquer coisa sem falar primeiro sobre ela. A minha avó é uma mulher baiana, ela nasceu na cidade de Salvador, e ela bolou o santo aos 11 anos de idade, e ela resolveu que ela queria ir para a cidade do Rio de Janeiro por dois motivos. Ela queria conhecer o pai dela, que era baiano, mas essa história depois eu conto para vocês com mais calma, porque ele inventou que ele era solteiro, mas ele já tinha uma família no Rio de Janeiro. Quando ele chegou em Salvador, eu conheci minha bisavó engravidou, aí de repente ele falou, lembrei agora que eu tenho uma família no Rio, você acredita? E aí voltou para o Rio de Janeiro, deixou minha bisavó lá com minha avó. Então, minha avó, quando decidiu ir para o Rio de Janeiro, ela queria conhecer o pai e queria estudar teatro. Estamos falando lá dos anos 50, olha que audaciosa. Adivinhem de que orixá ela é? Oiá, né? Respondeu. Oiá. Então, ela foi para o Rio de Janeiro e quando ela chegou no Rio de Janeiro, na verdade, vou voltar um pouquinho no tempo. Quando ela morava em Salvador, ela não foi iniciada no santo lá, mas ela frequentava alguns terreiros, assim, como simpatizante apenas. Mas ela tinha por conta própria uma quartinha, né, uma quartinha de barro que ela colocou na casa dela. Era só uma quartinha de barro e um quadro de Santa Bárbara, que era a paixão dela, eram esses dois elementos. E quando ela foi se mudar para o Rio de Janeiro, ela não sabia se no Rio de Janeiro ela ia poder professar essa fé que ela tinha descoberto de alguma forma. Então ela foi na igreja da Barroquinha, que é uma igreja da cidade de Salvador, deixou na porta da igreja a quartinha e um quadro de Santa Bárbara e foi para o Rio de Janeiro. Quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela começou a frequentar alguns terreiros de Umbanda e ela começou a perceber que em muitos terreiros ela via uma incorporação de Obaguaê e as pessoas acreditavam e chamavam de Exu Caveira. E ela tinha certeza absoluta que era Obaguaê e as pessoas estavam tratando como Exu Caveira. Então
acho muito importante, acho que é uma das maiores virtudes assim, da minha avó, que ela começou a criar cantigas em português, uma vez que as pessoas, na maioria dos terreiros, cantavam em Yorubá ou então em outra língua, dependendo de qual era aquela nação, ela resolveu criar cantigas em português para explicar para aquelas pessoas, para não sair apontando, né, dizendo assim, aqui é o Baguaí, eu tenho certeza que é o Baguaí. Ela começou a criar essas cantigas, e isso no futuro deu origem ao livro Chica Xavier Canta Sua Prosa. Esse livro tem vários contos da minha avó, mas ela tinha muito mais cantigas escritas, e minha avó fazia uma coisa como boa atriz, que era ela, que ela tinha uma ideia, assim, o ponto vinha inteiro na cabeça dela, ela de madrugada pegava qualquer papel que tivesse, às vezes um script, né, de novela, e escrevia atrás aquele ponto. Só que ela achava que todo mundo sabia, ou que todos nós éramos médiums a ponto de ter assistido o momento em que ela sozinha no quarto tinha escrito aquilo. Então ela chegava no terreiro e começava a cantar, e olhava para a cara de todo mundo assim, por que ninguém está me acompanhando? Eu estava acompanhando porque a gente não conhecia. E com isso nós temos hoje em dia no nosso terreiro uma vastidão de pontos, cantigas escritos por ela. E foi dessa forma simples assim que eu aprendi a professar Umbanda, que eu aprendi a professar a minha religiosidade. Minha avó sempre dizia que a base para a gente precisava ser um copo d'água, um toco de vela e muita fé. E isso eu mantenho até hoje. Então é óbvio que se eu tiver a possibilidade de oferecer para o meu orixá um banquete, se eu tiver a possibilidade de oferecer para os meus caboclos, para os meus pretos velhos uma feijoada muito bem feita, é óbvio que eu vou fazer. Mas se, por acaso, a gente não estiver naquela condição e a gente acendeu uma vela, a gente colocar um copo d'água e a gente depositar toda a nossa fé ali, a gente vai encontrar o orixá, a gente vai encontrar os encantados, a gente vai conseguir se conectar com essa nossa fé. Então, uma outra coisa que eu aprendi com minha avó é que não existe a melhor fé, né? Não existe a melhor religião. O mais importante é aquilo que você acredita, é aquilo que toca o seu coração. Ontem eu estava no programa Sem Censura, que eu sou debatedora lá, e no programa tinha participação na nossa mesa de debate, tinha um cantor gospel, Samuel. Ele faz músicas que são consideradas gospel pagodão baiano. Achei interessante essa mistura, inclusive. E aí eu lembro que na abertura do programa Cissa Guimarães disse assim, eu ouvi dizer, Samuel, que a sua música, ela consegue fazer até com que o ateu dance. E obviamente que eu não sou besta, para não esconder exatamente quem eu era, quando ele terminou de fazer a apresentação, de cantar a música dele, eu disse assim, olha, ao vivo, né, no Brasil inteiro, eu disse assim, então, eu não sei se essa música faz o ateu dançar, mas é um umbandista aqui com certeza. Eu já falei isso, que era para ele saber com quem ele estava lidando, porque o povo às vezes é realmente intolerante, e eu acho que quando a gente acredita muito em uma coisa, a gente não deve ter vergonha. E cada vez mais, para lutar contra a intolerância religiosa nesse país, a gente realmente precisa afirmar a nossa fé. Então, em todo lugar que eu vou, eu estou com a minha guia no pescoço, em todo lugar que eu vou, eu reverencio a minha ancestralidade e a minha fé. E se eu puder deixar uma dica para todo mundo que está nos assistindo aqui, é que se você tem uma religião, se você tem uma fé, principalmente quando a gente fala de religiões de matriz africana, que certamente são as mais atacadas aqui nesse país, que vocês nunca neguem a fé de vocês. No momento mais difícil, no momento que parecer mais violento, onde a gente está sendo atacado, é nessa hora que a gente tem que mostrar que a nossa religiosidade, que a nossa fé, ela professa o amor. E é esse encantamento, é esse amor que a gente precisa apresentar para o mundo. Eu acho que essa é a abertura do que eu falo, porque ainda vai continuar, né, gente? Muito bonito, né? Estou aqui tomando nota. Acho que a gente pode passar para o segundo bloco, estou bem emocionada. Mas eu tenho uma filha de 6 anos, e aí ano passado chegou um momento assim que ela começou a falar que tinha uma amiguinha dela que dizia que quem não é de Jesus morre logo. Aí eu falei, não, espera não estar despreocupada, porque a gente vai de Exu a Oxalá e passa por Jesus, então a gente vive o infinito. Ele falou, mas como é que eu vou dizer isso? Eu falei, desse jeito, de Exu a Oxalá, a gente passa por Jesus e vive o infinito.
ela me perguntou: mãe, mas quem foi Jesus? Eu falei: ai, filha, eu não sei explicar, posso dizer. Aí eu tentei dar uma explicação meio freudiana, assim, mas a gente foi numa folia de reis. E aí lá na folia, na segunda-feira, ela brincou muito. E aí depois cantou todas as cantigas, aprendeu ali na hora. Eu falei: você viu? As cantigas contavam a história de Jesus. E ela falou: e eu já estava cantarolando. E aí eu acho que tem uma beleza nas festas, né, professora, que é essas festas rituais, essas festas que vão nos atualizando e nos reatualizando dessas tradições, dessas memórias, dessas sinergias, esses sincretismos todos. Então, acho que a gente podia abrir agora, porque a Umbanda é muito festiva, né? O Candomblé é muito festivo. É rito, é festa, a gente não sabe exatamente aonde que começa, onde que termina, mas a gente sabe que a gente está celebrando uma vida, celebrando um infinito. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa importância desses rituais, essas festas que a gente tem. E vamos ver o que vai sair dessa fala, para daí eu puxar a pergunta para vocês, tá bom? Porque muitas perguntas que eu tinha, você já falou: não tem, não tem. Fui dando check aqui, então tive que tirar da cartola uma nova pergunta. Não. Gente, é uma coisa incrível a capacidade que o ser humano tem de ter humanidade. A gente tem uma visão da Igreja Católica relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Coitado, a Igreja Católica foi criada 300 anos depois da morte dele. Ele não tem nada, coitadinho, a ver com a estrutura e a maneira de proceder da Igreja Católica. E, inclusive, dentro da história, quando a gente começa a ver a vida de Cristo, a gente vê Madalena. Eles criaram uma série de outras coisas, no sentido de Cristo ter nascido de Maria Virgem, mas todo mundo sabe que antes ela tinha tido filhos com José, então é meio complicado, não é? Essa regressão. Isso não tira o mérito de Jesus Cristo na sua atuação comunitária. É muito importante que a gente possa entender que determinadas histórias que nos acompanham até hoje, como a história de Jesus Cristo, como a história dos santos, são cultos de ancestralidade. Quando diz que a nossa querida Luana trabalha com culto de ancestralidade, é porque, na verdade, quando você trabalha em cima de coisas que alguém que morreu fez em benefício de um grupo, ou uma força negativa prejudica um determinado grupo, você sabe disso, você usa isso para prejudicar alguém, você está lidando com ancestralidade. E a maneira que a Europa lidou com ancestralidade foi através dos santos da Igreja Católica. Dentro da tradição africana, seja em Angola, no Congo, ou na Nigéria, ou no Benin, existem diferentes maneiras de lidar com a natureza e com a ancestralidade. E isso a gente pode perceber tranquilamente pela diferença das manifestações religiosas que a gente tem no Nordeste, na Bahia, no Rio de Janeiro, porque vieram pelo menos 5 países diferentes de África para cá. O que acontece é que a gente não estuda na escola a história da comunidade negra no Brasil. E muito menos a tecnologia trazida desses países e das pessoas que construíram desde as ruas que a gente caminha, ou os prédios como esse que a gente está, que são conhecimentos e tecnologias que vieram lá de trás do Kemet, do Antigo Egito e da Etiópia. A Europa vai se
alimentar de todo o conhecimento dos povos antigos e vai assumir isso, fazendo transformações no sentido de manter a hegemonia de um grupo em relação aos demais. Então, o que a gente tem quando eu disse que criaram a ciência a partir do século XVII, XVIII, isso chega no máximo de desenvolvimento, porque é o interesse de domínio de um grupo em relação ao outro. Nós estamos vendo na política atual como as direitas estão avançando no mundo inteiro. Isso é porque você tem um grupo pequeno de pessoas que comandam milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Enquanto algumas pessoas têm castelos em vários lugares, você tem uma grande maioria que não tem o que comer. É preciso que a gente entenda, então, a dinâmica de que o processo da religiosidade, ele não é isolado do processo político, econômico e social dos lugares. A gente vive uma intolerância religiosa muito grande na comunidade brasileira, porque o Brasil é um país continental, a gente tem uma extensão enorme de terra. Basta dizer para vocês que a Europa cabe no Pará e no Amazonas. Veja, a Europa toda, todos os países da Europa cabem na nossa Amazônia, no Pará e no Amazonas. Então, nós temos um sol muito rico. A Europa não tinha prata, não tinha ouro, não tinha diamante, não tinha esmeraldas. Tudo isso são elementos que foram trazidos das Américas, da África, da Ásia e da Oceania. Então, o domínio da Europa nos outros países do mundo está profundamente ligado à riqueza que esses países representam de coisas que não existiam na Europa antes. Então, a história da Igreja Católica e depois a dissensão entre Igreja Católica e Igreja Protestante é profundamente ligada a esse processo de dominação de um grupo em relação ao outro. Eles brigaram entre eles no sentido de que alguns ingleses não aceitavam a maneira de ser da Inglaterra, saem, brigam, porque não queriam mais que houvesse nobres de um lado e povo plebeu do outro, e o grupo, então, dos padres não aceitam a religião anglicana e criam uma nova religião. E são chamados de protestantes, aqueles que protestam. E esses protestantes travam brigas Inglaterra e França, e grupo na Inglaterra e na França, em vários outros lugares, e acabam os protestantes da Inglaterra vindo criar uma nova Inglaterra na América do Norte. Os portugueses, que começaram as navegações e vieram trazer a religião católica para as Américas e descobriram as iguarias, descobriram pedras preciosas, descobriram a tecnologia que os africanos traziam de lidar com a madeira, com a pedra sabão, com o couro e com o ferro. E é muito importante que vocês entendam que, num determinado momento, a igreja consegue estabelecer, como sendo senso comum, de que a fé de um determinado grupo era a melhor coisa para os seres humanos. E que, se você encontra um grupo que não professa a sua religião, o melhor para ele seria adotar essa religião ou morrer. E aí cria o direito de você matar o outro, que é diferente de você fisicamente e que não aceita a sua religião. E isso vai fazer com que a gente tenha as cruzadas, que a gente tenha todo um caminho da Europa, do resto do mundo,
fundo, uma religião que foi criada 300 anos depois de Jesus Cristo, inclusive que ela vai crescendo e criando novos grupos em torno de pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades, começam a surgir santos e ordens religiosas diferentes. Vocês podem entender, eu levei um tempo estudando as irmandades religiosas. Tem irmandade da Boa Morte ligada à nossa tradição, que foi uma forma que os livros encontraram de dizer, bem, existe uma coisa de filósofo chamado Goldman, norte-americano, que ele diz que a consciência é possível. O que é a consciência possível? É quando você chega num momento em que, se você tiver que tomar uma decisão para se manter vivo ou morrer, você tem que ceder em alguma coisa para continuar vivo. Então, a rainha Luizinha de Angola lutou contra os portugueses para acabar com o processo escravagista, trazendo escravos de Angola para as Américas. Mas ela faz um acordo com o Rio Congo, recebe guerreiros, mas perde para o exército de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. E faz um acordo, então, com o rei de Portugal, pedindo para ele não matar os seus guerreiros. Aí o rei de Portugal diz para ela, se você se converter à igreja, erguer uma igreja para Santana, e se batizar com o nome de Ana, eu vou perdoar você e pouco os seus guerreiros. E aí surge a rainhazinha de Angola, aceitando se batizar com o nome de Ana e erguer uma igreja para os santos. E o que ela faz? Ela saca em toda a África. Sempre existiu um culto à natureza e um culto das pessoas importantes da comunidade, que é o culto de Umbanda, é o culto para pessoas que se morreram e que existiram. Ela disse, santo é gente que morreu, é o nosso culto de ancestralidade. E como é que nós fazemos o nosso culto de ancestralidade? Com os atabaques, porque os atabaques representam os corações batendo, fora do corpo. O que ela fez? Ela é uma igreja apresentando e coloca os atabaques dentro da igreja. E segue o procedimento da missa da Igreja Católica, mas nos fundos ela mantém a sua maneira de cultuar os ancestrais usando os atabaques. E aí começam e também seleciona os santos da sua igreja, santos negros, para lidar com a sua ancestralidade. Tá? E aí cria uma forma de conseguir dinheiro, porque a igreja pode arrecadar fundos. E aí começam a surgir as irmandades negras da Igreja Católica. E o que as irmandades negras vão fazer? Elas compram escravos e dão alforria para esses escravos. Elas arrecadam dinheiro e começam a abrir aquela coisa de receber crianças negras abandonadas na rua, receber órfãos, de cuidar de criança. Elas começam a sair e a colocar na comida para quem não tinha comida fora da igreja. As irmandades religiosas negras fazem uma grande transformação na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha toda uma tradição de receber dinheiro para preservar ou garantir o espaço do céu das pessoas. A partir das ordens religiosas, a igreja passa a lidar com o processo de justiça social. As irmandades religiosas começam a trabalhar por justiça social, para atender criança, para ajudar a gente pobre. Começam a surgir as pastorais e
muitos grupos ligados às comunidades negras pobres. Tá? E, logicamente, as irmandades começam a se juntar e a querer chegar na sua história original de África. Então, a Irmandade da Boa Morte na Bahia, junto, feminina, junto com, olha que essa que deu papo, a Irmandade dos Homens Pretos do Pelourinho, juntam o seu dinheiro, tanto masculino como feminino. E o que é que eles criam? No primeiro terreno de Candomblé. Eles compram um terreno onde eles querem reconstruir o espaço territorial de África. A casa de cada orixá representa uma região de África. Porque os orixás caracterizam determinadas peculiaridades dos lugares. Se você vai para Oxogô, você vai para a terra da Oxum. Se você vai para lá, para o meio de Olhó, você está na terra de Xangô. Tá? Então, se você vai para o meio do mato, você está onde está Ogum. Então, há uma caracterização da natureza, como esse espaço da natureza, para cada um dos orixás. É como diz o nebulismo, que para a gente poder entender bem essa relação dos orixás, é como se a gente tivesse assim, inúmeros rios e riachos que começam com uma gotinha de orvalho que faz um regato, esse regato começa a crescer, se juntam as quedas d'água, se transformam no rio e ele vai caminhando até desaguar no imenso mar. E aí não é um medo de você deixar de ser um rio, é um crescimento para se transformar no imenso mar. Eles dizem que as pessoas têm que ser dessa maneira, por isso que a gente tem que ficar em círculo, para que todos possam se ver e entender que a contribuição de cada um ajuda o outro a se conhecer mais, a ser uma pessoa melhor. Tá? E, logicamente, em determinado momento, a comunidade negra precisou utilizar os santos da Igreja Católica para representar as energias da natureza. Mas por que na Estela começam a fazer um trabalho incrível no Candomblé para separar e tirar os santos dos terreiros de Candomblé? Porque a Umbanda lida do jeito que já morreu. E santo é pessoa que morreu. É a ancestralidade. O Candomblé, dentro da tradição africana, é uma tradição de preservação das terras, da alimentação e o conhecimento das pessoas, no sentido de autoconhecimento, vida comunitária, é muito filosofia de um grupo que trabalha junto, vive junto, se respeita, se conhece, que existe, por isso pensa. E aí a gente vai contra a visão filosófica europeia, que é penso, logo existe. A gente entende que primeiro a gente existe. A gente existe e a partir do nosso existir é que a gente pensa. As nossas experiências nos possibilitam refletir mais. Tanto que o que eu imaginava do mundo aos 18 anos, agora que eu tenho 81, que é 18 ao contrário, eu vejo o mundo de uma outra maneira, é tudo muito mais simples. Porque eu trago uma experiência de anos e anos de vida que fazem com que eu possa ser muito mais tolerante. A gente, quando tem 18 anos, quer meter o pé na bola, quer fazer tudo, não é? De uma maneira rápida, não tem paciência com coisa nenhuma, acha que é dono da verdade, sabe tudo. Quando a gente chega aos 81, como a gente aprende na juventude, como a gente troca com as pessoas, como a gente vai se enriquecendo cada vez mais, você deve se sentir. O sincretismo, ele se caracteriza por ser a reunião de duas religiões que dão uma terceira. Na verdade, em relação ao Candomblé, não houve propriamente um sincretismo.
sincretismo. Houve uma mudança de oportunidade, porque a Umbanda tem a sua maneira própria de atuar, que se relaciona à vida comunitária, à volta da fogueira, a preservação da tradição, uma preocupação com o mato, com os animais, com as pessoas, com a vida e com as experiências de quem já viveu. E, inclusive, com a redistribuição de riqueza para todos. Se você chega no terreiro de Candomblé, é caro fazer as coisas, mas se você não tiver dinheiro para fazer, as pessoas vão se cotizar para que você possa ser bendito. É um sentido de vida comunitária. E isso é muito censurado, porque no mundo capitalista, todo mundo capitalista prega cada um por si, Deus por todos. É a coisa do individualismo. É a coisa de você ter as pessoas. É só vocês olharem para as novelas da Globo e vocês podem ver como é uma coisa complicada. De um solapar o outro, o amigo que luta contra o amigo, a mãe que ama com o filho que ama com a mãe, o irmão que ama com o outro irmão, o tio que ama com o sobrinho. Enfim, não existe o arerê e a perê, que é boa ética e boa moral. Certo? Então, nós temos 400 anos de resistência. Aqui, a Umbanda e o Candomblé representam a resistência do povo negro que chegou aqui tratado como animal, tiraram a nossa língua, tiraram a nossa família, tiraram o nosso território, tiraram a nossa história, tiraram o nosso nome. E é por isso que no terreiro de Candomblé a gente ganha nome, ganha uma digina. Por isso que o barco no terreiro é uma viagem de volta às nossas origens. Porque somos pessoas, qualquer pessoa que seja descendente de italiano, francês, português, alemão, sabe de onde vem a sua família, qual é a sua origem, qual é o seu coração, qual é e nós. A gente vai no caixa. Você entendeu? Então, quando a gente entra nas nossas tradições, a gente busca alguma coisa que é comum a todos os seres humanos. E eu digo para vocês que a filosofia africana não é uma filosofia para gente bonita, é uma filosofia para pessoas. Por isso que o terreiro é aberto a qualquer um. É aberto para seres humanos, para pessoas que se respeitem e entendam que a diferença de uma pessoa para outra é riqueza, não é pobreza. Eu não tenho que eliminar o outro que é diferente de mim. Eu tenho que fazer com que ele se enriqueça com características minhas que ele não conhece e eu me enriqueça com as características dele. E aí sim, há um sincretismo, uma relação dos diferentes por aprender tolerância, para aprender respeito pelo outro e por entender que juntos nós somos muito mais fortes. Você pode caminhar sozinho e chegar mais depressa no lugar, mas se você tiver companheiros, você chega com muito mais qualidade. Eu fiz uma pergunta muito careta e ela foi que mexeu a pergunta inteira e fez uma coisa muito melhor. Comprei de Anselmo. Foi Márcia, vou seguir na linha pergunta careta e a senhora faz o que a senhora quiser, tá bom? Tá postando para mim, eu não tenho vergonha com as perguntas que eu faço. A gente viveu, acho que a gente sempre viveu, né? E agora a gente está conseguindo dar um pouco mais de nome às coisas que a gente vivencia historicamente, como o racismo, né? A intolerância religiosa, o extremismo religioso, esse racismo religioso. E a senhora tem uma atuação, né? Uma presença nas redes sociais, você coloca os pingos nos is, que seu parece que o seu padrinho chamou e fala, agora eu vou dar uma machadada aqui, e vocês param com essa bagunça, porque eu vou dar uma organizada aqui nesse negócio. É bom de acompanhar. E aí eu queria que a senhora falasse
linguagem do racismo religioso, né? De, ó, vocês estão falando aqui, mas eu vou contar uma outra história. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco dessa sua atuação. Eu acompanho pelas redes sociais, mas eu imagino que na comunidade em que a senhora e que a sua casa está, isso também deva se transbordar e servir, mas isso como um lugar de pedagógico. Acho que mais que o esclarecimento tem um lugar que é do ensino. Né? Isso que a professora Helena, que o Luane, vocês fizeram aqui hoje para a gente foi ensinar, né? Dar notas para a gente de que, olha, isso é uma coisa bonita, né? Respeito ao desconhecido. Por não conhecer, tem que respeitar. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse respeito ao desconhecido e de como isso também é uma frente de enfrentamento ao racismo religioso. Então, como eu falei antes, eu entrei para a religião com 9 anos de idade. Então, lá em 69, eu era tão empolgada, né? Porque eu era metida, eu não queria assunto com as minhas amigas, porque eu era da macumba. Então, ser da macumba, para mim, era assim, tudo de mais importante na vida. Eu não queria muita conversa, dia de festa no terreiro, de sessão, eu não queria assunto com as minhas amigas. Eu era importante, não sei para quem, eu queria estar ali. E eu não tinha visão dessa maldade que existe hoje. Porque, lógico, isso não aconteceu agora, isso não vai acontecer antes, né? Então eu não tinha noção de que ia acontecer isso. A gente era tão discriminada por ser de terreiro, por ser de umbanda, por ser de candomblé. Eu não tinha noção. Eu fui crescendo dentro da macumba, eu fui crescendo. E adulta, eu vi como é que funciona, como é que é a história, sabe? Como é cruel a história. Mas eu não recuei. Aí eu fui com tudo para enfrentamento, sabe por quê? Eles me pegaram muito apaixonada pelo candomblé. Muito apaixonada. Porque eu tenho uma paixão pela religião assim, fora do comum. Eu falei um dia desse que eu não sei se eu sou apaixonada só porque eu sou apaixonada, eu não sei se eu sou apaixonada porque eu sou da religião, eu não sei se eu sou apaixonada porque eu sou extremamente grata, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma paixão e eu quero se defender, eu vou brigar com qualquer pessoa. Aliás, mas se a senhora me permitir, e a senhora puder contar pra gente, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe, que existe um vídeo que viralizou de Mãe Márcia, antes dela estar atuante nas redes sociais, que era a Mãe Márcia numa feira, dizendo que tinha que ser dito para uma mulher intolerante, que foi intolerante com uma filha de santo dela. E esse vídeo, para mim, é uma das maiores representações de como a gente precisa realmente professar a nossa fé e não ter vergonha e mandar calar a boca quem está dizendo que a gente está errado. Então, se a senhora puder contar isso. Foi a partir desse vídeo que as pessoas viram do que eu sou capaz de se mexer na religião. Eu não quero saber quem é, eu vou. Não fala. Fala do meu filho, fala de mim. O meu filho fala, gente, faça qualquer coisa que minha mãe, só não faça com a mulher, porque ela vai pra dentro. Eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro porque quem me deu o dom da fala foi o candomblé. Quem me tornou a Mãe Márcia foi o candomblé. Quem me trouxe até aqui foi o candomblé. Então, eu sou uma pessoa grata ao ser humano que é tão ingrato. Por que não ser grata ao orixá, que é tão perfeito? Eu sou grata ao pão que eu como, eu sou grata ao café que eu tomo, eu sou grata ao feijão que eu como, ao arroz, a roupa que me veste, porque foi a religião que me deu, foi o Baloaí que me deu o caminho para conquistar. Como eu falei aqui ainda há pouco, o dinheiro não é nada dentro da religião, não é mesmo. Não é mesmo. Porque eu entrei sem ter, continuei sem ter nada e continuei na religião. Quando eu abri casa em 88, aquela mocinha ali era a minha primeira enquete, confirmada, a primeira enquete que deu enxerga, era a minha primeira enquete na minha casa. Quando eu inaugurei minha casa em 88, ela chegou na casa nessa época, minha casa era um barraquinho, meu barraco era um barraco, mesmo. Mas o Baloé fez eu ter aquela casa, ele exigiu que eu tivesse, ele insistiu, enfim. Mas só que naquela época eu ainda estava vivendo uma situação muito complicada com a minha mãe, a gente morava no morro, eu tinha que sair 4 horas da manhã para ir para feira, enfim, uma luta. Mas o Baloé me escolheu mesmo sabendo que eu estava correndo atrás do pão do feijão. Ele sabia que eu não tinha condição de dar nada para ele. Ele sabia que eu não tinha condição de dar nada.
fazer uma festa bonita para ele. O Baloia, mas ainda assim me quis comer no orixá. Ainda assim ele me quis comer uma casa. Por quê? Que um orixá, sabendo que você não tem condição de aliar uma pipoca toda segunda-feira, te quer comer a orixá. O mínimo que eu tenho que fazer é abrir a boca e ninguém toca na minha religião. Ninguém toca na minha religião. Porque hoje eu não só tenho a pipoca para dar ao Baloia, como eu tenho feijão para eu comer. Como eu consegui meu caminho, venda, eu falo sempre para meu filho, Yuri, dinheiro não é problema para mim não, porque eu sei fazer. Eu sei fazer 1 virar 2, 2 virar 4, porque minha vida foi venda, troca, venda. Eu quero é o orixá. O que eu quero na minha vida é sempre o orixá. Então, a minha luta vai continuar, eu brigo mesmo com todo mundo, eu saio todos os dias que eu tiver que sair para qualquer lugar. O meu companheiro é o meu lago de maca, eu quero que todo mundo saiba, eu quero me exibir, desde sempre como macumbeira, eu quero me exibir, eu quero que todo mundo me veja. No aeroporto, a doutora Helena hoje falou, estamos às 3 de brinco de búzio. Eu só vim com esse brinco mesmo no aeroporto para todo mundo ver a macumbeira. Eu dava o colar aqui, eu tinha um búzio grandão aqui também, troquei por esse aqui que é do meu axé também, com o Baloia na frente, Ansan aqui atrás, só para o pessoal ver que eu sou macumbeira. Eu tenho um prazer enorme de dizer que eu sou macumbeira. Eu saio da minha casa para fazer candomblé na casa de um filho que mora em outros bairros, eu já saio de roupinha de ração, meu já de ori, meu filho, para no posto para abastecer, desço do carro e fico esperando alguém falar. Fico esperando alguém falar. Todas as vezes que eu falo alguma coisa, que eu faço uma live, que eu aceito uma live, agora não tem muito tempo, ou que eu faço um vídeo, eu sempre peço a mesma coisa. Fala da religião. Se é da religião, fala dela. Se é, não tenha medo. Eu não tenho medo de perder seguidor nenhum. Eu pensei que era todo macumbeiro. Sempre poucas pessoas lá, mas todo mundo é macumbeiro, então não tenho medo. Eu vou falar da macumba, eu vou postar na macumba, eu vou falar da minha pomologia que me deu caminho, eu vou falar de Baloia que me dá caminho, eu vou falar de Xangô, vou falar de Ansan, eu vou falar de todo mundo. E não tem que brigar, obrigar. Como você falou da sua filha, que a minha falou, Jesus, não concordo com isso. Todo mundo pode ter a religião que tiver, faz a sua fé, só não obriga eu seguir ela, não. Eu tenho na minha casa umas 28 a 30 crianças, né? Eu falo que em casa tem umas crianças que gente, eles ficam, maldição. Tem criança dessa feita, ainda estou com 3 recolhidas lá, vem aqui correndo, mas com 3 crianças. 2 gêmeas que têm 7 anos e a irmãzinha que tem 2 anos de idade. E a de 2 anos não me respeita de jeito nenhum. Falaram, o que eu estou fazendo para mim? Eu passo uma mãe de santo. Ela joga um biscoito, alguma coisa no chão. Por que você fez isso, Jamil? Foi eu não, foi a mãe do santo. Jamil, você foi eu não, foi a mãe do santo. Você não me respeita não, Jamil. A garota não me respeita não. Vou lá, grito com ela, brigo com ela. Ela fala, foi eu não. E olha na minha cara, mas lá vai ser feita. E eu vou fazer com ela o mesmo que fiz com todas as outras que elas quero. Sentar e dizer quem é o Ogum, quem é o Baloia, por que você se iniciou? Sabe por que você se iniciou? Por conta disso. Eu não quero que criança nenhuma na minha casa seja iniciada só porque está doente precisando. Elas têm que saber o que é aquilo que elas estão fazendo. Para quando crescer com amor. Eu tenho na minha casa crianças de 12, de 13, de 10, de 15, de 5, todas apaixonadas pelo orixá. Todas amam, acreditam, pensam que vai abraçar agora não, deixa eu abraçar depois, tu quer abraçar, vai ter cabeça, por amor e respeito. Foi assim que eu cresci. Eu acho que eu me tornei a defensora, mesmo sem ter sido escolhida como defensora. Eu falo para meus filhos, ninguém me escolheu para ser advogada de orixá, mas eu vou lá me meter na briga dos outros. Se falar, vai ter brigas. Comigo, se falar, vai ter briga. Se falar, santo. Um sobrinho meu, ele fez uma brincadeira há muitos anos atrás. Que a minha irmã, ela agora é evangélica, ela diz, não sei. Ela diz. E meus sobrinhos, né, vai lá com ela, vai na igreja, escuta o culto dela, escuta ela falar algumas coisas. Aí meu sobrinho virou, reunião de família, tem muitos anos. Esse negócio de macumba, deu uma de santo, né? Esse negócio de macumba não serve para mim, não. Só o pai de santo e a mãe de santo que ficam bem, filho de santo nunca fica. Eu virei para ele e falei assim, eu sabia que ele era uma catucada. Falei, você tem toda razão. Eu concordo
plenamente com o que vocês estão falando, Alexandre. Ué, a senhora concorda, tia? A senhora não é dizendo só? Mas eu concordo. Ué, por que a senhora concorda? A gente dá um exemplo aí, vamos ver se tu concorda comigo ou não. Sou eu e mais 10 filhos de santo numa obrigação. 10 dias de obrigação cristiana. Foi eu e 10 filhos. Certo? Certo. A gente vai fazer tudo, fazer aquele orô todo, pegar energia. Segundo dia, eu e 9. Terceiro dia, eu e 8. Último dia, eu e mais 1. Último dia, eu sozinha. Em 10 dias, quem recebeu mais energia positiva? Em 10 dias, quem recebeu luz? Em 10 dias, quem recebeu axé de orixá? A senhora e os outros, cada um recebeu um dia. Então, por isso que o Pai Santo está sempre melhor, porque eles estão com mais energia. Não é isso? Não é isso? O filho exige, mas ele não dá. Quando eu falei 50% não serve, é isso. Ou você é ou não é. Porque o candomblé, assim como a Umbanda, também vive de uma corrente. A gente vai fazer a obrigação, vamos todos lá para aquele orô do orixá, vamos todos dar comida ao orixá e vamos. Mas existe reza, existe orô para fazer primeiro, existe reza para Mobi, existe reza para Jandomaro. E isso tudo é uma corrente que está passando de um para o outro. Aí daqui a pouco esse aqui vira um santo, esse aqui vira, porque a gente está fazendo aquilo ali. Então todos estão recebendo. Aí um quebra a corrente, atrapalha pra caramba. Então, são o quê? São 5 dias, 5 dias de orô. Então vamos lá, 5 dias de orô. E 5 dias de reza, todos vão sair dali leves, felizes, tranquilos. Entrou ali cheio de problemas. Saiu dali, os problemas continuaram. Porque não existe uma mágica de problema ir embora de uma hora para outra. Só que você tem uma outra visão, um outro olhar para aquele problema que você deixou lá fora. Porque você está cheia de energia de orixá. Essa é a diferença, por isso é que eu brigo, eu vou brigar sempre, porque eu me completo lá dentro das obrigações que eu faço. E eu quero passar isso para essas crianças, porque eu não quero que daqui a 30, 40 anos, quando já não estiver mais aqui, o candomblé, ou alguém que possa defender o candomblé, não existe mais. Não, os meus vão existir, que eles vão brigar, as criancinhas brigam. As criancinhas brigam, são terríveis. Tem uma lá que é igual a minha nova, Carlinha, né? As criancinhas brigam sim, não pode falar da macumba. Eles chegam na escola assim, tia, eu não posso comer abóbora. E a tia já não bota na merenda. Tia, hoje é dia do meu santo, o santo falou, não posso comer feijão que eu estou de preceito. E a tia não bota preceito. Eu de feijão. Então ele já chega se colocando ali. Ó, sobre o candomblé, isso. É isso, assim que tem que ser para a gente passar a ser respeitado. Quem tem uma rede social que pode fazer isso, tem que fazer, não tem que se esconder, tem com medo de perder seguidor. Não tem que ter medo, tem que ter medo de não ter a força de orixá. Porque tem seguidor vem agora, o orixá já é de muito tempo na nossa vida. Então é para cima deles mesmo. Quando eu fui lá no mercado brigar com essa senhora, foi pura e simplesmente que ela foi atrevida demais com o meu olho. Se ela só falasse, você está servindo ao diabo, como ela diz, sai dessa religião, está tudo certo. Ele chega lá em casa, minha mãe, a moça falou isso, sai, ficou bem maluco. Pegou pelo braço, sacudiu, porque o diabo vai te levar para o inferno. Mas Santa, a senhora não sabe o que fizeram para ela? O quê? No mercado, estou indo agora. Mas eu já fui tudo premeditado. Já troquei de roupa, peguei a bolsa, peguei documento, falei, vou lá na delegacia. Saí dali, mas primeiro eu fui falar com a mulher. Cheguei lá, chamei, ela não veio falar comigo, não tinha ninguém, não tinha gerente, não tinha ninguém, fui na delegacia, registrei, fiz tudo que tinha que ser feito lá. E estava demorando, fui eu, aí quando fui, a Espírito Santo falou tudo atrás, eu não sabia de uma todo mundo olhando para a cara dele. Falei, fica filho, fica com vergonha não. Fui na rua, estava demorando, muita gente estava com fome, meu pai, não sei nem se o senhor está gostando do meu chefe. Mas eu estou precisando da sua ajuda, eu preciso que o senhor tire a gente daqui logo, porque resolver essa questão. Entrei, quando eu entrei, chamaram a minha filha no balcão, a Iaô, saiu um negão, gente, de 2 metros de uma sala, foi lá no balcão, pegou o papel, o que está acontecendo aí? O inspetor, a menina foi pedida lá, aí, bota aí, tolerância religiosa, entrou no quarto, sala, esse homem, gente, é um delegado, não entendi nada, ele vindo aqui, eu fui lá fora, obrigado, meu pai, atendeu, a gente saiu. Cheguei em casa, voltei no mercado aí. Deu aquilo tudo ali só porque ela quis me fazer de idiota. Não, ninguém faz uma mulher preta de idiota, significa barato não.
Eu chamei, ela disse que a gerente não estava, a outra. Chamei, a gerente não estava. A gerente chegou, falei com a gerente. Mandou chamar, não veio. Mandou chamar, não veio. Mandou chamar 3 vezes, eu olhei os 20 minutos esperando aquela idiota. Olhando aquele negócio assim, quando ela veio, aquilo tudo que ela ouviu. Só que eu não sabia do detalhe do celular da gente. Se eu imaginasse que alguém estava me filmando, eu não teria falado a metade. Porque eu não sei se tem algum evangélico aqui não, tá? Mas o evangélico é covarde, ele podia perfeitamente destruir meu terreiro. Meu medo era esse. Meu medo era destruir meu terreiro. Depois dessa cena, meu terreiro é cheio de câmera. Cheio de câmera. Eu fiquei com medo deles irem lá. Porque onde eu tenho barracão, tem muita casa de candomblé, tem muita casa de cor, mas também tem muita igreja. Mas foi o contrário, porque hoje, depois desse evento, que agora no próximo dia 15 está completando 10 anos, que foi 15 de setembro, foi 2015 isso, não, foi no final do ano. 2015 que isso aconteceu, completar 10 anos do FAC. Todos os evangélicos, boa noite, mãe Márcia, boa noite, pastor, boa noite, mãe. Todo mundo da igreja, boa noite, mãe Márcia, boa noite, pastor, boa noite, mãe Márcia, boa noite, bom dia, boa tarde. Todo mundo começou a falar, porque viu que eu parti para o enfrentamento. E vou partir sempre para o enfrentamento. É isso que a gente tem que fazer. O acontecimento que aconteceu na minha história dentro da universidade, que inclusive faz parte até do Monte Santo. Alguém aqui assistiu o Monte Santo? Que toda sexta-feira eu ia de branco para a universidade. Tinha feito Santo na Chama, já toda sexta-feira eu estava religiosamente de branco. Mas sexta-feira eu chego e encontro uma escaninha na sala do professor, cheio de pipoca, e um bilhetinho para levar sua sexta-feira. Gente, eu roubei a baiana no Centro de Ciências Humanas da Universidade de Marfim. Olha, mas eu soltei verbo. Sabe, todo mundo fica assim, espantado, porque nunca imaginava que eu sempre fui muito sorridente com todo mundo, eu sempre muito vazia com todo mundo. E eu disse, vocês estão deixando coisas que vocês não conhecem. Tem um monte de gente que fala religiosa aqui, ninguém fez nenhuma gracinha. Por que estão mexendo com a minha religião? Vocês estão mexendo com o meu sagrado, e o sagrado, gente, tem que ser respeitado. Não mexam com o meu sagrado. Todo mundo usa. Não, mas é uma brincadeira. Você disse sempre isso, disse que é brincadeira. Mas ninguém brinca com pastor, ninguém brinca com protestante, ninguém brinca com maçom. Por que vocês têm que se meter com o meu branco, o meu amarelo, o meu azul, o que seja? Relacionada à minha religião e à religião das pessoas. O sagrado das pessoas tem que ser respeitado. Um amigo meu, desculpa, fui eu não fiz por mal. Eu digo, pois é, vocês sempre branquelos nunca fazem nada por mal, não é? Vamos acabar com isso. Eu não aceito isso. Eu sou uma professora graduada, respeitada, titular dessa universidade. Você não tem o direito de lidar com o sagrado. E eles ficaram muito espantados, porque normalmente as gracinhas são feitas dentro da universidade e as pessoas ficam quietas. Né? Na Universidade de Capa Filho, eu nunca tinha passado por um negócio desse. Agora, eu estou dando aula na pós-graduação do IFIX, dando filosofia. E aí, um professor, diretor do IFIX, me chama se ia fazer um teatro ligado à Bélia Gonzalez, trabalhando em cima de determinados conceitos através do mito no decorrer dos tempos. Aí eles estão passando os conceitos da tragédia grega para ver como chegam até hoje. Mas se você está trabalhando com o núcleo de ancestralidade africana, você fala para mim de mitologia grega,
com a africanidade, você tem que partir da tradição dos orixás, de um mito de orixá, para ver o que continua presente no cotidiano de hoje, de contos dos orixás, que são muito mais antigos do que as tragédias gregas, que eles colaram tudo do nosso pessoal do Quênia, do Egito e da Etiópia. Isso é normal, assim, isso é porque a tragédia grega, eu digo, a tragédia grega é grega. Se você quer trabalhar com Grécia, você vai trabalhar com filosofia grega. Agora, não diga que isso é filosofia ancestral dentro de um trabalho que a gente quer fazer com filosofia africana, porque isso não é filosofia africana. Você tem parte dos orixás. Mas você me desculpe, mas eu fui criada na Nigéria, eu não sei se eu sei. Seus pais eram diplomatas. E o que você acha que tem de conhecimento da tradição cultural brasileira para ser filho de diplomata e ter ido criança ainda para a Nigéria? Você é um homem branco, filho de diplomata branco, na Nigéria, num país racista como o nosso. Você tem que entender que você está falando com uma mulher de terreiro. E eu não aceito isso que está aí. É difícil, gente. Se a gente não rodar a baiana, a gente quer perder. Agora ele está trabalhando com o Xandu. A justiça se faz. Chegando nos pontos finais, eu sou muito centralizadora e eu não vou abrir para perguntas. Quer que abra? Mas é que não tem ninguém. Eu muito convencida, sou centralizadora, né? Tem teatro hoje? Não, mas a gente não pode ter que. Só uma coisa, ó, Helena, a gente pode abrir para perguntas, mas a Luana vai precisar sair às 7, porque ela tem voo daqui a pouco. Que horas é o voo? Você vai hoje? Ah, minha neta. Depois ela vai essa roupa, depois ela vai essa roupa. Como a neta abandona a avó assim? Nossa, ela ficou muito pesada. Está tudo do idoso aqui em cima de mim. Eu tô não, minha avó, mas eu vou me redimir, prometo. Tá chata, mas eu tô preocupada com o seu povo. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, gente. Eu gosto de ouvir. É sério. Não? Pode, claro, mas pega o microfone. Aí você vem até aqui pra gente poder te enxergar. Boa noite, Bênção. E, bom, eu vou tentar ser breve, porque estou bem emocionada aqui, escutar tanta fala, muitas das falas que as senhoras trouxeram, eu fiquei só assim, só concluiu realmente o que estava aqui no meu pensamento, mas o que eu gostaria de aproveitar, diante também, né, vocês são intelectuais também, eu gostaria de falar um pouquinho da Lei 10.639, porque eu acho que o único caminho da gente combater essa intolerância religiosa é ainda no campo da educação, né? Como acho que foi que falou sobre o terreno da memória pedagógico, né? Toda a nossa sociedade ela é pedagógica e a gente precisa realmente quebrar essa parede que a escola criou, que realmente, né, infelizmente, muitos educadores neopentecostais estão presentes, então os professores que atuam fazendo o que tem que fazer, né, porque é uma lei, então fazendo o que tem que fazer, justamente são perseguidos, e justamente quando a gente vem falar sobre cultura africana, e traz a mitologia, a filosofia africana, e aí somos rechaçados, somos perseguidos, muitas vezes até exonerados. Então, como eu gostaria de ouvir uma fala de quem pudesse, de como que a gente poderia continuar resistindo, de qual maneira mais estratégica, né? Como a senhora trouxe da questão, né, do filósofo, e tem um momento que a gente precisa sobreviver, porque senão a gente também interrompe o trabalho, né? A gente precisa estar ali atuante, mas a gente também precisa sobreviver, mas está cada vez mais difícil. Então, se alguém puder, agradeço. Obrigada. Leni, obrigada. Fala importantíssima, né? Por sinal. Que bom que a gente ouviu.
Mais alguém gostaria de falar? Então, como a gente tem um horário, eu faço o seguinte, eu vou passar para a Luana, e aí eu acho que esse gancho da educação encerra com a Helena, que tem uma longa jornada, né, nessa luta pela lei 10.003. Bom, tem uma coisa da pessoa que é atriz e ela é filha de Ansan, e ela tem 1,80m. Eu digo que meus pais me fizeram com 1,80m que era para eu aparecer, né? Para aparecer bastante. Então, e também tem uma frase do pai de santo, que já faleceu há bastante tempo, o pai Agenor Miranda, que ele dizia: eu não acredito num santo que não dança. Então, se tem uma coisa que faz parte da nossa religiosidade, é a música e a dança. E para deixar a minha marca aqui, como boa filha de Oiá e como neta de Chica Xavier, eu quero cantar, entoar uma cantiga de minha avó, que é uma cantiga que traz a nossa religiosidade como um todo. E ela é assim: louvado seja meu Deus e o Filho de Deus também, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora também. Eu louvo o povo dos astros, da terra e do mar também. Eu louvo o povo da rua e as almas de Deus, amém. Eu louvo o povo de Angola, de Queto, Jeje, Jexá. Eu louvo o meu Cariri, meu sertão, meu Jurema. E agora que eu já louvei a quem era de louvar, eu louvo a todos vocês que vieram nos prestigiar. Eu já louvei. Axé. Não, a minha última palavra de hoje, nessa noite, eu sempre faço isso quando eu faço um vídeo, eu sempre peço isso quando eu faço uma live, ou quando eu vou para uma roda de conversa. Eu sempre peço às pessoas que são de terreiro para que elas nos contem. Se vocês são de terreiro, assumam que são de terreiro, porque o que está faltando na nossa vida, o que está faltando no mundo, foi as palavras que eu comecei, religião, mas nós temos a nossa. Então é essa aí que a gente tem que falar, porque enquanto a gente não fala, enquanto a gente se esconde por medo, os outros se sentem no direito de escolher por nós. Jesus disse que eu não tenho nada contra Jesus, mas ele não é o meu Deus, ele não é o meu Deus. Meu Deus é o Otumário, meu Criador, meu Senhor é o Baluaí. Então não tenho nada contra, como eu disse no começo da conversa. Eu não vou desfazer de força nenhuma, eu não vou desacreditar de energia nenhuma. Existe Deus, Jesus, ótimo, mas eu não sigo a essa religião. Não é essa religião que me conquistou, é o candomblé. Então, quem tiver religião, se for de matriz africana, diga, eu sou, porque só a religião consegue mudar a nossa vida, só com a nossa religião. Eu sempre falo que para mudar o mundo é a educação, mas para mudar nosso entorno é a nossa religião. Assumindo que a gente é de religião assim, assumindo, eu sou de matriz africana assim, vou bater, vou fazer, não vai não. Só vai apanhar aquele que baixar a cabeça negando de onde vem. Então, gente, procura. Ame o orixá de vocês, se entregue à fé de vocês, se entregue à energia de vocês. Eu garanto, eu tenho certeza, eu posso provar para vocês que o problema que vocês dormem, vocês não acordam com ele. Porque ele vai ficar tão pequenininho, que vocês vão esmagar. Eu aprendi muito cedo na vida que o problema, a gente tem que diminuir ele, dobrando. Quando a gente vai ficando, a gente pisa, vai. Se a gente deixar ele crescer, ele vira uma bola de neve e ele passa por cima da gente, aí não tem mais jeito. O problema foi feito para ser resolvido, não foi para ser guardado. Ninguém morre de problema, ninguém morre porque tem problema. Ou seja, é para a gente poder resolver então. E cada um de nós é capaz de resolver o nosso problema. Agora a gente precisa estar fortalecido. É mais ou menos assim. Eu falei para uma menina, 14 anos, a mãe dela trouxe ela de Londres,
para jogar comigo em Campo Grande, Brasil, porque ela tem que fazer santo e a mãe quer que eu inicie ela. Ela, mas a minha mãe disse que eu preciso fazer, eu não entendo como é que é isso. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você tem celular? Ela tem. Eu falei, vou falar a sua linguagem, tá? Se você tiver com o celular descarregado, você consegue falar com a sua mãe? Ela, não. Consegue falar com alguém? Não. Para você falar, você tem que fazer o quê com o seu celular? Ela, eu tenho que botar para conectar e carregar. Eu falei, você tem que buscar energia ali para o aparelho? Então, a minha energia vem do terreiro, a minha energia vem do meu aparelho, a minha energia vem do que eu faço aqui para me encher de energia. É isso que você tem que fazer, se encher de energia, porque senão você vai ser um celular descarregado. Nós somos um celular da vez, tá? Vamos falar na atualidade. Então, somos um celular da vez. Se a gente não se carregar, a gente não existe, a gente não serve, a gente não conquista, a gente não progride, a gente não faz nada. A gente vai ficar quietinho ali no canto e as pessoas vão até esquecer da nossa existência, porque ninguém vai ver a gente. Carrega para ver, gente. Se carrega e depois vocês me contam. Que o Babai nos abençoe sempre. Obrigado. Bom, eu quero agradecer vocês por nós termos esse encontro tão rico, tão pleno de axé. Porque hoje eu cheguei 8h30 no Santos Dumont e entrei no avião, saí do avião, desisti de viajar e de repente encontro essas duas energias maravilhosas. Digo, não, eu consegui, não tinha mais lugar para voltar no avião. Aí eu falei para você, você tem que dar um jeitinho de ajudar a gente. A gente tem uma coisa muito importante para fazer lá em São Paulo. Mas como é seu nome de menina? Ai, eu estou grávida, eu lembro que eu quero dar para o meu menino. Eu vou ajudar a senhora. Eu digo assim, se eu não for, não adianta elas irem, porque nós estamos às 3. É a coisa da Santíssima Trindade. E aí ela conseguiu a vaga e nós viemos. E uma coisa muito interessante. Eu vim no 2B, ela veio no 5B, ela veio no 7B. Olha, temos 6 ou 7? 6 ou 7? 6B. Eu digo, meu Deus do céu, 3 mulheres, todas à esquerda, sentadas à esquerda, dentro da posição do princípio feminino. A gente vai chegar muito tranquilos lá. Antes eu já tinha ligado para o meu neto, que estava lá, pedi para ele jogar. Posso viajar? Pode, vai na fé. E é por isso que eu peço para vocês cantarem comigo. Música que Martinho fez para 2000. Não, 2000 é agora, né? Para 1888. E que nós vamos para a Globo cantar. E que eu quero que vocês cantem para o ano de 2025. Axé, axé, axé para todo mundo, axé, axé.